Fala pessoal, vamos começar uma aula com Kuroko no Basque, o basquete de Kuroko, tá? Vamos lá. A cena aqui é a cena do primeiro capítulo mesmo, aqui ó, 2 minutos e 15, é logo no começo, tá? Do primeiro episódio, e aí você vai ver um burburinho, e ali você vai ver meio que acho que é o começo do ano letivo, e os senpai, as pessoas dos clubes de atividades escolares, elas estão ali recrutando os alunos para trazer mais inscritos para dentro dos seus clubes, tá? O que é essa ideia de clube, né? Primeiro, acho que é legal explicar isso, né? Assim, no Japão tem essa cultura do bukatsu, né? Bukatsu, que é você fazer uma atividade depois das aulas dentro de um bu. Esse bu é esse kanji aqui, ó. Bukatsu. Esse bu, ele dá uma ideia de algo separado, um departamento. A gente traduz para clube, mas clube é uma coisa meio vaga, né? O que é clube, né? Aqui no Brasil, clube é aquele lugar onde você paga, tem piscina, tem esporte. Clube, na verdade, é uma subdivisão. São grupos. Entenda como grupos. Atividade de grupos. Eu acho que é mais até adequado do que clubes, né? Que é uma cultura bastante comum lá no Japão. Você termina a aula, né? Geralmente umas 3 da tarde, 3:30, depende. E aí você não vai para casa, né? Quase todos os alunos, né? Tem gente que vai para casa, tá tudo bem, mas quase a grande parte dos alunos vai para os clubes, para esses grupos em que eles realizam determinadas atividades. Tem grupos de toda a natureza. Você pode estar num grupo de desenho, você pode estar num bu de esporte, todo tipo de esporte, você pode estar num bu de artes, você pode estar num bu de qualquer coisa, né? E é legal isso, porque é uma oportunidade de você testar atividades, né? Você testar coisas que você gosta, ou que você acha que você gosta. Será que você se daria bem fazendo essa atividade ou outra? Para te ajudar a escolher mais assertivamente uma carreira no futuro. Isso eu acho muito legal. Eu acho que seria muito interessante ter isso aqui no Brasil também, né? Porque aqui a gente fica tão perdido, né? Você, na hora de escolher uma carreira, prestar o vestibular, né? A escola não te fornece muito estofo, né? A maioria das escolas, né? Pelo menos na minha época, não oferecia muito, né? A escola te treinava meio que para passar no vestibular, aquela coisa bem chatinha, né? Exercícios bem repetitivos para você conseguir passar numa FUVEST da vida, numa Unicamp da vida, falando de São Paulo e arredores, né? E nas faculdades federais, e aí você meio que decidia baseado, às vezes, numa lista, o que você quer. A escola não falha muito em explorar os talentos, as aptidões daqueles jovens, né? E isso é uma coisa legal que tem no Japão. Você pode ficar circulando de um clube para o outro, de um grupo para o outro. Você começa um grupo de jornalismo, aí você faz o panfleto da escola, vê que não é muito a sua, você achou que não é muito a sua, você vai numa outra matéria, vai para culinária, depois vai para mangá, vai jogar futebol, jogar basquete. Eu, quando morei no Japão, o meu bu era de Nandake, eu esqueci o nome em japonês, era de arco e flecha tradicional deles. Eu achei que seria legal estudar isso lá, e eu fiquei poucas semanas. Depois eu percebi que, poxa, eu tenho 1 ano só de Japão, eu não vou ficar o ano inteiro tendo aula até as 3 da tarde, e depois até às 6 da tarde ficar estudando arco e flecha tradicional, né? Eu achei que era uma perda de tempo, eu queria mais era curtir a cidade, ir nos lugares otaku, fazer amigos e ficar mais solto, assim. Mas eu fiz lá um mesinho, talvez, eu fiquei treinando arco e flecha no bu, dentro da escola, no pós-aula. Bem saudoso essa experiência que eu tive em Utsunomiya. Então é isso que eles estão fazendo, tá? Todo esse preâmbulo para falar que tá lá os alunos, os veteranos de cada bu, de cada grupo, estão panfletando para atrair inscritos. E aí um grita, por exemplo, Rugby Kyomi Nai, né? Rugby Kyomi Nai, né? Você não tem interesse em rugby, né? Rugby é o jeito que fala rugby em japonês. E aqui a gente tem essa palavra muito legal de vocês aprenderem, que é kyomi, né? Kyomi, que é ter interesse, tá? Ter interesse. A expressão ter interesse pode ser
kyomi o motsu, né? Ter interesse, igual que seja aqui em português. E kyomi nai, nai quer dizer não ter. Então, você não tem interesse, kyomi nai, né? Do jeito lógico, bem coloquial, bem informal, né? Rugby kyomi nai, né? Aqui você não, a informalidade está denunciada pela falta de partícula. Se a gente fosse brincar de deixar a frase polida, para vocês verem o contraste, a gente colocaria aqui a partícula ni, rugby ni, né? Interesse em alguma coisa. Kyomi wa arimasen. Tá? Rugby ni kyomi wa arimasen ka? Né? Talvez possa ir sem essa partícula também que mantém a polidez, só de colocar o arimasen. Mas só para ver um contraste, tá? Tem maneiras de construir essa frase, né? Rugby ni kyomi arimasen ka? Né? Você não possui interesse em rugby, aqui seria a partícula ni, mas aqui estamos na linguagem informal, porque a gente está num campus ali da escola, os alunos têm a mesma idade, então eles estão falando de um jeito mais solto, e é isso que você precisa entender aqui, tá? Rugby kyomi nai, né? Não tem interesse em rugby, tá? Palavra muito importante, muito útil para a gente destravar nossa comunicação em japonês. Kyomi, né? Interesse. Hai, interessado em rugby? Tá aqui na legenda oficial da Netflix. Ah, o Rafa mandou aqui, ó, é o Kyudobu. Claro, né, o do arco e flecha, o grupo de arco e flecha, né? Kyudo. Assim, ó, Kyudobu, né? Isso aqui é o kanji de arco, né? Arco, do é o caminho, é o mesmo do judo, né? Do kendo, né? Budo, né? O caminho, né? Que tem a ver sempre com práticas esportivas, muito de arte marcial, e o bu, que dá essa ideia do grupo, né? Então, o grupo do caminho do arco, né? Que eu abandonei logo cedo. Vamos lá. Aí um outro estudante fala, Kimi, shogi toka yatte ta, né? Shogi toka yatte ta. Então, olha que interessante, né? Kimi é um jeito de falar, ei, você, só que de um jeito muito informal, um jeito que não se usa, né, muito, assim, pode soar muito arrogante, tá? Mas ali, então, entre estudantes, a pessoa pode estar trazendo uma certa arrogância, né, o personagem em si, né? Ei, Kimi, ei aí, ei, você, né? Falar isso em português também traz um certo desconforto, né? Você entende o que eu tô falando, né? Tem uma certa coloquialidade grande nisso. Você chegar para alguém na rua e falar, ei, você, é rude, de certa forma, né? Mas aqui dentro do campus são todos estudantes, tá tudo certo. Kimi, shogi. Shogi é aquele jogo de tabuleiro bem tradicional japonês. A gente não joga aqui no Ocidente. Shogi toka yatte ta, né? Quer dizer, você jogava shogi e esse tipo de coisa, né? Então, de repente, pode ser um clube, um bu, de jogos tradicionais, ou um grupo de jogos. Então, shogi toka. Por que eu estou desconfiando que pode ser de jogos e não só de shogi? Por causa do toka, né? Essa estrutura em japonês mostra que o item citado, a coisa citada antes, ela faz parte de uma lista mais ampla, né? Shogi toka, né? Shogi e etc. Yatte ta, né? Você jogava, né? Você jogava, tá? Aqui a gente tem que entender o verbo yatteru, yaru, né? Que é o verbo, vamos ir uma dica, o verbo yaru dá a ideia de performar algo, tá? Aqui no caso, tá com o sentido de jogar, né? Muito usado, né? Yatteta, você performava no sentido, claro, de jogar, mas cuidado, porque o yaru é um verbo amplo, de uso amplo, e geralmente você pode usar ele com alguma coisa que é uma atividade mais física, mais performática, de fazer, de pôr a mão na massa, tá? Aqui é yaru, na forma teiru, yateiru, essa é a forma teiru,
no passado, yateita, no passado informal, sem o i, que deixa yateta, tá? Sem o i, que deixa ainda mais informal. Então, fica yateta, tá? Yateta, né? Você jogava, né? Você costumava jogar, você jogava, você performava nesse sentido, verbo muito comum, né? Yaru. Kimi shogi toka yatteta, né? Você jogava shogi, etc. Já jogou shogi, tá? Aqui tudo bem a legenda ser assim, porque é uma adaptação, mas essa estrutura, né? Já jogou seria uma outra estrutura em japonês, né? Seria shogi o vamos em Nihongo? Shogi o yatta koto ga arimasu ka? Joguei para linguagem polida. Shogi o yatta koto ga arimasu ka? Tá? Ou shogi o yatta koto aru? Aí mantendo a coloquialidade, né, do personagem. Coloquialidade. Shogi o yatta koto aru? Né? Você já jogou o shogi? Aí sim, a legenda estaria perfeita. Tá? É o koto ga aru, ou koto aru, né, com interrogação numa linguagem mais informal. Isso que traz, né, isso depois do verbo, é o que traz a ideia de você já fez tal coisa, tá? E aqui não foi o que o personagem usou. Ele só falou, você jogava shogi? E aí um outro grito na multidão fala, Nihonjin nara yakyū deshou, tá? Isso também é uma frase que diz muito sobre o jeito que os japoneses se expressam, né? Quer dizer, sendo, aqui é uma condicional, uma das condicionais da língua japonesa, que é alguma coisa nara, tá? Nara indica condicional, no sentido de que o que vem antes, na verdade, o que vem depois é uma consequência natural do que vem antes. Então, Nihonjin nara, se você for japonês, sendo japonês, na condição de Nihonjin, yakyū deshou, né? É beisebol, não é? No sentido de você vai querer jogar beisebol, né? A paixão nacional, o esporte nacional é beisebol. Então, olha que interessante essa construção, né? Nihonjin nara, o nara indica essa condição, né? Você sendo japonês, yakyū deshou, né? E o deshou é uma forma verbal do des que busca a concordância, né, do interlocutor. É o não é, né? É o nosso não é, né? Então, sendo japonês, é beisebol, não é? É óbvio que é beisebol que vocês vão querer, né? A gente ama beisebol aqui nesse país, nesse sentido. Deu para entender? Nihonjin nara yakyū deshou, né? Sendo japonês, é beisebol. E a legenda colocou, se você for japonês, precisa jogar beisebol. É que é difícil traduzir, né? Então, como que vocês traduziriam essa frase? O português aqui é o problema, né? Sendo japonês, beisebol, né? Fica esquisita a frase em português. Teve uma vez que eu estava indo para o Japão de avião e a aeromoça ela falou uma frase parecida para um senhor de idade, que o senhor de idade, né, gosta muito de ver as notícias e tal. E o senhor perguntou para ela como é que ligava a TV. E ela falou, aqui que liga e tal. E ela perguntou, o que o senhor gostaria de assistir? Daí ela falou e ela chamou ele pelo nome, ela conhecia, eu não lembro direito o contexto, mas ela usou o Nará e ela colocou News, que é programa de notícias, porque senhores de idade veem muito notícias. Então ela falou, Tanaka-san Nará, News deshou, né? Sendo o senhor Tanaka, que já tem muita idade, está aqui vindo dessa empresa, voltando para o Japão, é notícias, né? É notícias que você quer, é óbvio, trazendo essa ideia de que é óbvio, tá?
podia até trazer isso aqui na adaptação, né? Se você for japonês de verdade, é óbvio que vai escolher beisebol, né? Nesse sentido. Hai! E aí o outro gritando, suie, suie, né? Que é natação. Chou kimochiyo, né? Chou kimochiyo, né? Quer dizer, é muito gostoso, é muito delicioso, tá? Então aqui a gente tem o katakana sendo usado para destacar uma palavra no meio da frase, tá? Esse cho não é uma palavra estrangeira, é uma palavra japonesa. É cho. Escrito inclusive com este kanji, que significa super, super, tá? Cho, tá? E na sequência tem kimochi, sequência. Kimochi, tá? Para a gente entender aqui como forma, kimochi é o seu sentimento, como você se sente, e significa bom. Então, kimochi quer dizer que o que você está sentindo é bom, é gostoso. Então, você pode usar para várias coisas a palavra kimochi, quer dizer, é gostoso. Você sente gostoso no seu corpo, desde uma sensação de temperatura, de nadar, pode ir para um cunho mais sexual também, pode utilizar kimochi, uma palavra é usada bastante. É igual, nossa, que gostoso em português, no sentido de você estar se sentindo bem, uma sensação gostosa. E aqui não é qualquer sensação gostosa, essa natação aí ele está vendendo como cho kimochi. Então tá super gostoso. E ainda tem o yo, né, para enfatizar a frase, né? É muito gostoso, é super gostoso, tá? Suie, suie, tá? Que é a natação. Aqui acho que vale a gente destacar esses kanjis, né? O primeiro kanji, kanji de água, né? E você vê que no segundo aqui tem também a estrutura de água. Ele tem o sentido de só nadar, esse segundo aqui, né? Ele traz a ideia de nadar, mas a palavra natação é suie, tá? Esse kanji traz a parte de água, tá presente aqui, inclusive por essa estrutura aqui no lado esquerdo da letra, né? Com esses dois tracinhos e o terceiro vindo de baixo. Essa estrutura, esse radical, também indica água, tá? É legal a gente começar a perceber radicais e similaridades entre os kanjis. Isso facilita a gente a intuir de que para onde vai o sentido deles, tá? Nesse caso, sentido totalmente aquático, tá? Natação. E a legenda oficial colocou: natação é ótimo, tá? É super gostoso, aqui super gostoso. Também é uma tradução meio besta, né? Pode ter uma adaptação aqui, não tem problema. E aí, o outro, que aí já é o assunto do anime, grita: basque, basquebu, tá? Então, basque é como é o apelidinho que eles dão para basquetebol, né? Que vai ser escrito em katakana. Basquetebol, basquetebol. Esse é o nome completo do esporte. Mas eles, para complicar, para facilitar a vida, os japoneses chamam só de basque, já dá a ideia que é o basquete, tá? Então é um jeito coloquial, mas que todo mundo usa, né? Basque. E basquebu, quer dizer, o grupo de basquete, né? O clube de basquete, tá? E aqui na legenda basquete, clube de basquete, não tem o que inventar mesmo aqui, né? E aqui no final ele fala: basquebu wa ikaga desu ka? Tá? Que tal o grupo de basquete? E aqui a gente tem uma estrutura que vocês têm que aprender em Nihongo, que é uma maneira educada de você perguntar a opinião da pessoa com quem você está falando. Alguma coisa wa ikaga desu ka? Você está dizendo que tal alguma coisa, né? O que lhe parece tal coisa, né? Qual a sua opinião sobre tal coisa, tá? Traz essas ideias, né? Que tal,
né? Que tal? Acho uma boa tradução, né? Não sei o que, ikaga desu ka, né? Dependendo do contexto, você tá com fome? Você tá com fome? Tem um amendoim aqui, um pacotinho de amendoim. Amendoim wa peanuts. Peanuts wa ikaga desu ka? Né? Que tal amendoim? Ou você faz um desenho, criei um herói aqui, desenhei, modelei um herói. Kore de ikaga desu ka? Né? Que tal isso? Que tal esse visual que eu criei aqui? Quem dera, né? Tivesse criado o visual do Kamen Rider Black. Né? Kore de ikaga desu ka? Né? E tem várias maneiras de usar ikaga desu ka, tá? Nem sempre com o a, né? O a você vai pegar algum substantivo que vem antes, né? Mas você pode colocar outras estruturas, como eu dei de exemplo aqui, né? Por exemplo, kore de, né? Isto, né? Isto que eu fiz, que tal? Tá? Então tem vários usos. Ikaga desu ka é você perguntando que tal de uma maneira polida em japonês, tá? Tá sendo usado aqui. Ok? Muitas estruturas básicas que a gente precisa aprender. Esse foi o destaque da aula de hoje, tá? Ikaga desu ka é um grande destaque. Aprendam essa estrutura, muito importante. Aqui a gente aprendeu também o conceito de bu, que é o grupo, é o clube, é a atividade extra classe que acontece depois que as aulas se encerram, e uma grande parte dos estudantes do Japão, eles frequentam esses clubes, e os clubes têm o senpai, que é o veterano, que já está naquela atividade há muito tempo, os kouhai, que acabaram de entrar, que são os mais novatos, tem toda essa lógica que aparece muito na cultura pop. Então, bu é uma coisa interessante também. Kimochi, quando você tem uma sensação agradável, né, uma sensação boa, kimochi, muito básico, tem que saber. Aqui a gente viu um pouquinho de condicional também, estrutura tocar, muitas coisas legais. Kyomi, né? Kyomi aru, kyomi nai, né? Tem interesse, não tem interesse. Isso também muito básico, são coisas que libertam a nossa comunicação, deixam a nossa comunicação mais natural, tá certo? Alex Alves-san, boa noite, sensei. Tem muitas frases que são muito longas, fica difícil até para pronunciar devagar. Será que seremos capazes de falar esse tipo de frases longas e de uma forma rápida? Claro que sim, Alex, claro que sim. Aqui, mesmo eu, quando estou aqui com fins didáticos, eu vou falando pausadamente, isso às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Porque a frase tem um fluxo, né? Ela tem um jeito de você falar, mas, claro, a gente tem que entender as estruturas das frases longas, treinar com repetição, por isso que é legal pegar coisas, né? Essa aula nasceu dessa vontade de pegar um conteúdo que você pode, de fácil acesso, para você escutar várias vezes, né? Ver a aula várias vezes e escutar o trecho do original do anime, por exemplo, várias vezes. A repetição faz com que as estruturinhas que vão ligando uma coisa na outra e que eu fico explicando, elas se tornem naturais para o aluno com o tempo, né? Porque você vai ver elas se repetindo em vários lugares. Eu mesmo sempre falo das mesmas estruturas muitas vezes, né? Lembra que o básico aparece a maior parte do tempo. Então, eu sempre falo a mesma coisa, né? É proposital explicar a mesma coisa várias vezes, porque é aí que vocês aprendem, é aí que o aluno aprende mais rápido, né? Que é a nossa proposta. Então, não fica com medo de, será que eu vou ser capaz? Não, foca no processo, foca no entendimento no primeiro momento, porque depois que você entender, você começa a focar na repetição oral, verbal, né? Para você destravar também a sua comunicação oral. E aí você vai se tornando um fluente em língua japonesa, né? Um processo gradativo, mas não precisa ter medo, não. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muitos termos legais aí para a gente aprender, para a gente colocar na nossa cabeça em língua japonesa. Vejo você na próxima aula. Já, né?